escolar. A Câmara aprovou um projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, ou homeschooling, como também é conhecida. A proposta prevê a possibilidade de a educação básica, aquela do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, ser feita em casa, sem a necessidade da criança ir para a escola. Além disso, descriminaliza o ensino domiciliar. O projeto aprovado também obriga o poder público a zelar pelo desenvolvimento da aprendizagem do estudante. E para conhecer melhor a posição de parlamentares sobre a matéria, nós vamos conversar com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, que é professor, e o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que foi secretário de Educação no seu estado. Bem-vindos, deputados. Obrigado por atender o nosso convite. Grande prazer. Obrigado, Regina. Oportunidade boa de falar sobre esse tema. Sim, deputados. Eu queria que os senhores avaliassem, vou começar pelo deputado Haroldo Martins, o impacto no sistema educacional dessa medida. Como é que vai ser caracterizada? Pois a minha opinião é a seguinte, a minha opinião é que é uma opção que é dada aos pais. Ela deve ser muito bem aplicada, deve ser acompanhada. É um work case para a educação no Brasil, e iniciando essa prática, haverá adaptações. E é importante dizer que a minha opinião não é que a educação domiciliar venha substituir a educação presencial, mas que ela seja uma opção e um direito dado aos pais deles poderem escolher se, caso queiram, fazer da educação dos seus filhos, ao invés de uma educação presencial, uma educação domiciliar. É claro, é evidente que é complexo a coisa no sentido de calendário, no sentido de seguir todo um currículo e acompanhar o desenvolvimento desse aluno. Na minha casa, eu e minha esposa criamos os nossos filhos dentro do sistema de escola domiciliar, o homeschooling, que vivemos 25 anos fora do Brasil, e os meus filhos, o filho que tem 35 anos e a filha que tem 25 anos, foram estudantes do sistema de ensino domiciliar desde o início do ensino médio até terminarem o ensino, do início do ensino fundamental até terminarem o ensino médio. E, deputado Idilvan, o senhor podia avaliar qual o impacto que vai ter no nosso sistema educacional? Bom, como bem disse o deputado, esse é um tema complexo. Então, temas complexos exigem discussão. E não houve um atropelamento. É tanto que a própria mesa determinou no despacho que deveria ser feita uma comissão especial, ser criada. Não aconteceu. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, um tema que não teve discussão, foi atropelado, voltamos à urgência e o projeto logo na sequência. Uma das principais funções da escola é a socialização. A escola não é só lugar de aprender português e matemática, e essa educação domiciliar vem na contramão desse processo. Então, eu vejo com muita preocupação. O relatório aprovado é muito ruim, inclusive não diz uma série de questões que a gente precisa saber. E aí, vão cumprir os 200 de eletivo, vão ser 800 horas, ele não fala nada sobre a questão do LDB, a certificação também, muita coisa a gente está cheio de dúvida. Então, eu vejo com muita preocupação. Se já existe em alguns países, é uma outra realidade, é um outro contexto. Então, isso não faz bem à educação pública brasileira. E tem mais, nós reclamamos dos resultados da educação, que precisam ser melhorados, pois isso aí não vai melhorar coisa nenhuma. Pelo contrário, eu temo que a gente tenha aí grande queda nos resultados educacionais. E aí o poder público vai pagar para acompanhar esse processo, vai ter um fiscal em cada escola domiciliar, em cada residência. Então, assim, com muita tristeza, nós assistimos esse momento de aprovação, Regina. Deputado Haroldo, realmente o projeto prevê que o governo, o poder público tem que acompanhar, e normalmente isso é feito pelos conselhos tutelares. Mas, dessa forma, teriam condições de realmente acompanhar as famílias que fizessem essa opção, deputado Haroldo?
Olha, Regina, eu não vou polarizar a coisa, no sentido de que o deputado Dilvan tenha uma opinião e eu seja antagônico àquela opinião. Eu concordo realmente, não sou a favor de que muitos projetos de leis venham ser aprovados, votos de urgência, e que, acontecendo isso, deixem de passar pelas comissões, porque aí pulam etapas que seriam altamente importantes. Então, o deputado Dilvan falou uma coisa que em outros países já acontece, realmente a realidade em outros países já acontece. Os meus filhos foram criados num sistema de educação domiciliar do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Nós vemos em vários países da Europa, na Rússia, na Finlândia, na Irlanda, na Inglaterra, em Israel, em Portugal, e o sistema de ensino era do estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma escola de Pensacola, nos Estados Unidos. Então, era todo o sistema educacional daquela escola. Assim como os alunos presenciais assistiam às aulas, o mesmo sistema do calendário é aplicado para os alunos à distância. Então, é puxado. A minha mulher foi, durante todos esses anos, a tutora, de ver, de acompanhar, ver como é que estão os trabalhos de casa, ver se terminou as tarefas, depois ver se na época de prova, se a fiscal dá a prova, dá o teste, e olhar, fiscalizar para que não estejam colando, como uma sala de aula. E as aulas são assistidas através de streaming, no computador ou no tablet, e antes de ser streaming eram em DVDs. Então, realmente dá trabalho. É uma questão aí do comprometimento dos pais, comprometimento dos tutores em fazer com que realmente a coisa aconteça. Para os meus filhos não houve problema de aprendizado. Eu mesmo, para que você tenha uma ideia, nós estamos falando de homeschooling, mas estamos falando de educação à distância. Eu fiz, vivendo lá fora, mestrado, fiz um mestrado e um doutorado à distância. Agora, quão bom foi o meu mestrado e o meu doutorado domiciliar, aí compete muito a mim o aprendizado. Então, realmente, o deputado Dilvan está certo em como é que a coisa vai ser, como é que vai ser fiscalizado, como é que vai ser o aproveitamento. Então, tem muita coisa que a gente não passou no estudo para aprovar, que foi para urgência. E agora nós vamos ter que, na prática, ver como é que a coisa vai acontecer, aprender com os erros para poder acertar. Quantos serão os erros ou os acertos? Não sabemos. Vamos aprender com a mão na massa. Agora, deputado Dilvan, uma das principais razões que levam os pais a optarem pela educação domiciliar tem sido a insegurança nas escolas, principalmente muitas escolas públicas, né, a presença de drogas, e também o viés político, que muitos alegam que não gostariam que os filhos estivessem com esse viés político. Isso não justificaria os pais poderem ter essa opção, já que no Brasil hoje é proibido? Pois é, o Brasil passa a viver uma neurose, né, de que a escola é um lugar de doutrinação, é um lugar de sexualidade. A escola, na verdade, é o contrário disso. A escola é um inibidor. Nós vimos que nessa pandemia aumentou muito a violência sexual. E onde é que estavam as crianças? Em casa. A escola consegue detectar e coibir, né? A escola não é nada disso, nesse monstro. Isso aí é uma criação recente. As pessoas nesse país estão desrespeitando professores. Acontece um caso isolado que devem ser punidos com rigor, mas não podemos fazer disso uma realidade da escola pública. Isso é um desrespeito com os professores. Aliás, essa visão de escola, de doutrinação, de sexualidade é o primeiro desrespeito, porque o outro desrespeito com o professor é em relação à sua formação. A educação domiciliar sai de uma premissa que é fácil ser professor. Não é fácil ser professor. Ele não reconhece que tem que ter uma formação específica. Então, qualquer um poderá ser professor. Não é à toa que a gente tem enorme dificuldade no ter uma formação de professores. É porque é difícil mesmo. Então, assim, de forma alguma, a gente pode concordar que as escolas brasileiras têm esse ar de doutrinação,
de incentivar a sexualidade, até a homossexualidade, isso aí é um absurdo. A gente não pode ser conivente com isso. O Brasil tem aí 180 mil escolas públicas, né? Respeitar com gente de bem, gente que quer fazer o bem. Escola é esse lugar de você aprender a conviver, né? De respeitar o outro, ter menos preconceito, de amar, de sorrir, de reflexão, de socialização. De forma alguma, essa visão que as escolas são esse lugar de permissividade, de maldade, nada disso. Isso é um desrespeito com os milhões de professores desse país que estão lá para fazer o bem, para ajudar as crianças, especialmente as mais humildes, né? Até porque essa visão, às vezes, ela vem um pouco distorcida e vem de umas camadas mais altas. Mas não é isso que a maioria da população acha, até porque pesquisas publicadas mostram que 80% da população é contra essa modalidade de ensino. Ou seja, que confiam e apostam nos professores brasileiros. Deputado Haroldo, o projeto está prevendo algum tipo de punição para os pais que não cumprirem, que os filhos não conseguirem ser aprovados nas avaliações que forem feitas pelo poder público? Olha, se é uma pergunta, eu realmente não tenho aqui a informação da punição, mas existe em outros países, e eu utilizo sempre aquilo que eu experimentei pessoalmente em outros países, existe realmente uma obrigação dos pais em darem uma educação aos filhos. Por exemplo, o sistema americano de educação, até os 17 anos de idade, é responsabilidade dos pais darem a educação formal aos filhos, inclusive a questão da educação domiciliar. Eu sempre gostaria de frisar o seguinte: a opção, dar a opção para que os pais possam escolher que tipo de educação deva dar aos filhos. A questão de que o deputado Gilvan colocou sobre essa descriminalização do ambiente da escola, é claro que nós não podemos generalizar. Então, compete ao pai, os pais como responsáveis, verem o que é melhor para os filhos, o que vai ser oferecido aos filhos, dependendo do qual colégio, qual é a escola que está sendo, que os filhos frequentam, o ambiente, a comunidade, o bairro, depende muito da questão social do local. Nós não devemos realmente descriminalizar o ambiente de trabalho, muito menos os professores. A questão da educação, a questão da politização da escola, a questão do temor de ensinamentos de ideologia de gênero, sexualidade, drogas dentro do ambiente de escola, qualquer lugar do mundo tem esse tipo de coisa. Alguns lugares menos, alguns lugares a mais. Na minha casa, eu e minha mãe, minha esposa, escolhemos dar aos nossos filhos a educação à distância. Em alguns locais, é porque a escola da região realmente era pesada. Mas em outros locais era porque já estava naquele sistema e tinha que continuar, mas realmente não era por causa da escola física. Então, é importante que se diga o seguinte: deve-se tomar cuidado com o ambiente da escola? Deve-se tomar cuidado com qualquer local em que os filhos vão socializar. A socialização na escola é importante? Sim, é importante. Deve-se sempre ver se aquela socialização está sendo vantajosa. Qualquer tipo de socialização, qualquer tipo de grupo pode causar qualquer tipo de influência negativa? Sim, pode. Dentro de uma igreja pode ter uma influência negativa. Dentro de um clube esportivo pode ter uma influência negativa. Compete sempre aos pais ver o que é melhor para os seus filhos. Em relação à educação à distância, eu vejo da mesma forma. Caberá aos pais a responsabilidade, e vai ser responsabilidade deles que terão que responder, inclusive porque eles têm a obrigação de dar uma educação aos filhos, talvez até mesmo como uma forma de diminuir evasão escolar por razões diversas, como droga, como ameaças que possa haver na região onde vivem, por questões econômicas, não tem condição que os filhos participem de uma escola numa região melhor,
onde existe um nível social melhor. Então, existem muitas coisas que nós precisamos ver para... vamos repetir a palavra que foi dita, talvez, em todas as falas. É complexo. Sim, deputado Edilvan, com a pandemia ficou evidente que o ensino à distância é possível, muitos estudantes conseguiram se adaptar, sendo uma opção o ensino domiciliar. Não é também uma opção para que os pais possam se comprometer mais com a educação dos filhos? Bom, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Educação à distância é um processo, as pessoas têm conexão, têm um tutor, os professores têm formação. Educação remota é outro conceito, foi o que aconteceu na pandemia, os professores foram dar aula sem formação nenhuma, o povo sem internet, isso é educação remota. E educação domiciliar é outro processo, não vamos confundir as questões. Essa educação domiciliar é um retrocesso gigantesco, pouquíssimas famílias têm estrutura para oferecer uma educação de qualidade em casa, e essas famílias têm uma boa condição nas escolas. E vai colocar em risco as famílias vulneráveis. Risco de trabalho infantil, abuso. Nós não podemos dizer que essa educação remota da pandemia foi um sucesso. Longe disso. Aconteceu uma tragédia nesse país. O povo não quer enxergar. Então, aí os indicadores. Eu sou do estado do Ceará, que tem bons resultados na educação. E lá houve grandes retrocessos que é preciso recompor a aprendizagem. Quem diz que a educação na pandemia deu certo e foi um sucesso, não conhece a realidade das escolas. Longe disso, os resultados são danosos. O Brasil tem um grande desafio nesses próximos anos de recompor a aprendizagem. São gravíssimos resultados de alfabetização, de ensino médio. Então, de forma alguma, a gente defende a escola presencial para a educação básica. Na pós-graduação, em alguns tecnológicos, a educação à distância, nós achamos que é importante, que isso é um processo estruturado. Na pandemia não houve educação à distância, houve educação remota, sem formação. Professor, vão dar aula amanhã. E eles foram, assim, de forma mágica, tentando fazer o melhor possível. É bom a gente colocar cada tema no seu devido lugar. Deputado Haroldo, o senhor citou vários exemplos de outros países, mas aqui no Brasil, por não ser exigido dos pais terem formação nem pedagógica, ou mesmo na área de estudo, seria possível realmente que esses pais pudessem acompanhar os filhos, ainda mais numa situação que a gente vê que é difícil ficar um dos pais só cuidando dos filhos, dessa educação, sempre os dois estão trabalhando. É verdade, existem agravantes, por isso que é uma questão de opção. É uma questão de opção, a questão também de quem será o tutor, que pode ser os pais ou uma pessoa responsável. Essa pessoa precisa ter o mínimo de formação para poder acompanhar, tutoriar o aluno. Ele tem os livros didáticos para que ele possa acompanhar, para que ele possa orientar, ele possa ler e que possa estar como tutor. Ele não precisa ensinar, né? Ele não precisa ensinar, ele precisa só estar ali orientando no sentido de estar de olho que o aluno está seguindo aquilo que tem que se seguir. As aulas, elas serão dadas através da facilidade que a tecnologia hoje tem. O sistema domiciliar em que os meus filhos estudaram, as gravações do streaming era dentro de uma sala de aula, que incentivava-se a participação, como se fosse ao vivo. Então, dava-se, inclusive, para os alunos que estão em casa, o tempo de responder. E vocês que estão em casa? Aí tem que responder em voz alta, assim, 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 etc. Então, cria um ambiente em que não se isola o aluno. Realmente, o que o deputado Edilvan falou em relação à educação remota na época da pandemia, realmente foi por uma necessidade. Agora, também por essa necessidade, alguns pais puderam ver a opção de continuar a educação domiciliar dos filhos, se é possível para eles, se eles têm condição de fazerem isso. Se sentirem mais seguros, voltamos a dizer, depende aonde os alunos estudam, a região.
a comunidade, o bairro, a posição geopolítica da escola em relação à casa, como é o ambiente, para ter dentro desse ambiente da educação domiciliar uma opção para, se por alguma questão ou política ou religiosa, os pais veem que é nocivo para os filhos porque já tiveram experiência. Eu tive esse problema com a minha filha. Então, para nós, o meu filho não, mas a minha filha, eu vi como uma necessidade. Nós vimos como uma necessidade também. Por outras razões era necessário, por viajarmos e mudarmos de países para países, acompanhar o sistema de ensino. Por outros lugares, por outra razão, era por a questão de proteger. Não houve problema de socialização, não houve problema dela não se socializar e não ter a facilidade de conviver com outras crianças. Isso não houve. Houve a vantagem de não expô-la a algo que seria nocivo para ela. Mas aí realmente houve uma tutora, a mãe, minha esposa, que acompanhou direitinho o desenvolvimento educacional do que para nós foi um embrião de conhecer, e por isso que me leva a defender como opção o sistema de educação domiciliar. Só para encerrar, deputado Gilvan, como esse projeto foi aprovado na Câmara, mas ainda vai passar pelo Senado, o senhor acha que tem acordo para também ser aprovado no Senado? Nós esperamos, né, as pessoas que trabalham com a educação, inclusive 400 entidades educacionais se posicionaram contrário, não por acaso, 400, no sentido que o Senado realmente bote um pouco de juízo nessa matéria. Não tem o menor sentido, esse projeto rasga as regras da educação que estão na Lei de Diretrizes de Educações Básicas, LDB. Então, nós apostamos nesse movimento do Senado, esse atropelo que a Câmara fez. Inclusive, ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que já trabalhou um pouco sobre essa matéria. Então, esperamos, né, que o Senado nem sequer vote essa matéria, porque esse primeiro não é urgência. O Brasil tem uma série de problemas bem mais urgentes do que esse. Então, assim, é isso que eu acho. Obrigado, colega que participou do debate, e você também, Regina, que isso é importante para esclarecer as pessoas. Deputados, muito obrigado por atender o nosso convite e participar aqui do Câmara Debate. Eu conversei sobre a aprovação da educação domiciliar, ou homeschooling, como é chamada, com os deputados Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, que é professor, e o deputado Gilvan Alencar, que foi secretário de Educação no seu estado. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.